A Chegada foi lançado há 8 anos esta semana. Aclamado como um dos grandes filmes de ficção científica do século XXI, e entre os mais populares do diretor Denis Villeneuve, a história de como ele foi feito pode mudar a maneira como você percebe o tempo. Em 1998, a novela Story of Your Life, de Ted Chiang, foi publicada na série de ficção científica Starlight 2. Contando a história de uma linguista que faz o primeiro contato com uma espécie alienígena e descobre que pode ver o futuro, a história logo atraiu a atenção de Hollywood. O roteirista Eric Isserer leu a história de Chiang, adorou e abordou Chiang sobre adaptá-la para o cinema. Depois de escrever um rascunho e chamá-lo de Arrival, Isserer lançou sua ideia para empresas de produção ao longo de vários anos, sem receber nenhum interesse. Em 2013, Isserer escreveu e dirigiu o thriller de ação Hours. Não foi um grande sucesso, mas os estúdios tomaram nota. Dan Levine e Dan Cohen, da 21 Labs Entertainment, estavam cientes do conto de Chiang. Ao saberem que Isserer tinha um roteiro completo, decidiram se juntar a ele. Nick Mateu estava em negociações para dirigir. No entanto, o drama de guerra de Denis Villeneuve, Incêndios, havia sido lançado em 2010, e a 21 Labs viu o canadense como a pessoa perfeita para dirigir seu filme. Ele estava interessado em fazer um filme de ficção científica e assinou. Villeneuve diria mais tarde que escalar A Chegada foi a coisa mais fácil da minha carreira, pois ele conseguiu todos os atores que propôs. Para a personagem principal da Dra. Louise Banks, Villeneuve queria Amy Adams. Ela recebeu o roteiro e, em 24 horas, aceitou o papel. Para se preparar para o papel, Adams consultou a professora de linguística Jessica Cohn, que lecionava na Universidade McGill em Quebec, Canadá. Cohn serviu como consultora durante todo o filme, e Adams aprenderia um pouco de mandarim básico para o papel também. Adams diria mais tarde que ser mãe, como Louise ajudou a conectá-la à personagem imediatamente. E depois de filmar a primeira cena com Villeneuve no set, ela caiu em lágrimas. Um personagem de apoio, e pessoa que ajuda Louise a traduzir a língua alienígena, é o físico Ian Donnelly. Villeneuve disse que queria trabalhar com Jeremy Renner há algum tempo e, quando lhe ofereceram o papel de Ian, Renner aceitou imediatamente. Renner disse que a principal coisa que o atraiu foi trabalhar com Amy Adams. O papel foi bom para mim, mas eu estava mais interessado em apoiá-la. Renner foi contratado para filmar Capitão América, Guerra Civil, como Hawkeye, Gavião Negro, e as filmagens de A Chegada começaram assim que ele ficou livre. O oficial militar que recruta Louise e Ian é o Coronel G.T. Weber. Villeneuve pensou em Weber como um personagem abrasivo e caloroso, então queria um ator com profundidade. Ele chamou Forest Whitaker de um mestre e ficou encantado quando ele disse que interpretaria o coronel. Um dos personagens mais antagônicos é o agente da CIA Alper, que assume o pior dos alienígenas. Villeneuve gostou de Michael Stuhlbarg em A Serious Man, dos irmãos Coen, e, novamente, ele assinou para o filme quando lhe ofereceram o papel. Para se preparar para o filme, Stuhlbarg conheceu um ex-membro da CIA, que sugeriu que ele lesse o livro Fair Play, de James Olson, que discute a ética de espiar e da espionagem. Stuhlbarg disse que isso o ajudou a encontrar o personagem mais facilmente. História de sua vida nunca foi realmente considerado viável como um título. Villeneuve supostamente pensou que soava como uma comédia romântica e, quando os grupos focais também não gostaram, ele foi alterado. Centenas de títulos foram considerados, antes de Villeneuve decidir por A Chegada. Villeneuve estava interessado em ter uma base na realidade científica e trouxe os físicos pai e filho Stephen e Christopher Wolfram como consultores. Eles garantiram que toda a terminologia e descrições científicas no roteiro estivessem corretas. A premissa do filme gira em torno da hipótese Sapir-Whorf, que afirma que a língua que uma pessoa fala influencia sua percepção do mundo ao seu redor. Os trabalhos do cientista Albert Einstein e do matemático Pierre de Fermat também foram influentes. O filme é uma adaptação quase fiel de história de sua vida, mas há diferenças. No livro, Ian se chama Gary, e o personagem desempenha um papel muito maior na decifração da linguagem alienígena do que no filme. No filme, Ian inventa apelidos para os dois principais heptapods, Abbott e Costello, em homenagem à famosa dupla de comediantes americanos. No romance, Louise os nomeou Flapper e Raspberry.
Na novela, a filha de Louise Guelry nunca é nomeada. No filme, ela é chamada de Hannah, um palíndromo que se conecta ao tema não linear dos filmes. E ela não morre de uma doença infantil, mas em um acidente de escalada aos 25 anos. No livro, os heptapods exibem suas palavras-símbolos em telas montadas na sala em que os humanos entram. O filme muda isso para a substância mais visual, parecida com tinta, que os heptapods podem gerar. O conflito interno na Terra que gira em torno da China não está no romance. Eric Serer disse que o drama externo era necessário para aumentar a tensão necessária para fazer um filme. O general Chan Sima foi criado para o filme. Villeneuve ofereceu o papel de diretor de fotografia a Roger Deakins, mas houve conflitos de agenda. Sabendo que queria um diretor de fotografia que pudesse lidar com iluminação natural, ele ofereceu a posição a Bradford Young após seu trabalho em Selma. Villeneuve descreveu o visual que queria como ficção científica suja. Como tal, Young filmou o filme digitalmente, o que significa que eles podiam rever as tomadas instantaneamente. Ele também usou diferentes fabricantes de empréstimos para adicionar a sensação de naturalismo. Young também disse que se inspirou na fotógrafa sueca Martina Oglan Ivanov e seu trabalho chamado Speedway. Por seu trabalho no filme, Young se tornou o primeiro afro-americano a ser indicado ao Oscar de melhor cinematografia. Joan Johansson foi contratado como compositor, tendo trabalhado anteriormente com Villeneuve em Sicário e Prisoners. Ele começou a gravar a música antes mesmo das filmagens começarem, pois ele e Villeneuve gostavam de trabalhar lado a lado sempre que possível. A peça clássica Na Natureza da Luz do Dia, de Max Richter também foi usada para abrir e fechar o filme. O gancho melódico principal da peça é palíndromo em estrutura, novamente se conectando com o tema não linear do filme. Esse tema despertador também é levado para os visuais. Os momentos cruciais na vida de Hannah, seu nascimento e morte, ocorrem nos capítulos de encerramento do filme. E a linguagem visual do heptapod é palindrômica na aparência. A figurinista Renée April trabalhou com Villeneuve em Prisoners e Sicário. Foi ideia dela vestir Louise com roupas normais e depois mudar para trajes militares. Isso representou uma mudança em sua personagem e também o fato de que ela ficou no acampamento base por mais tempo do que esperava. Os trajes laranja de proteção contra materiais perigosos se tornaram um ponto-chave do visual. Não apenas para o figurino, mas também para a cinematografia. Villeneuve e Bradford Young criaram uma paleta de cores para complementar os impressionantes trajes de proteção contra materiais perigosos para as cenas em que são usados. O designer de produção Patrice Vermette também havia trabalhado com Villeneuve antes. Ele projetou os 3 ambientes em que vemos Louise, sua casa, a sala de aula, a nave dos heptapods, para terem similaridades. A principal é que cada um tem uma grande placa de tela no centro. No livro, os heptapods chegam em 112 naves espaciais esféricas estilo espelho. No filme, são 12 e o design da nave muda muito, pois Villeneuve queria que parecessem feitas de materiais não encontrados na Terra. Ao pesquisar para o filme, Villeneuve se deparou com um asteroide chamado 15 Eunomia, cuja forma ele descreveu como uma forma insana como um ovo, formou a base para a aparência da nave dos heptapods. Eles foram projetados pelo artista Aaron Morrison. Louis Morin era o supervisor de efeitos visuais e sua equipe foi encarregada de criar as imagens impressionantes da nave pairando pelo mundo. Isso foi feito por meio de fotos estáticas, pinturas foscas e CGI. Para criar o visual dos alienígenas, Villeneuve contratou o artista Carlos Huante, que havia trabalhado em Prometheus, de Ridley Scott. A ideia das criaturas terem 7 pernas veio da história original, e Villeneuve e Huante trabalharam por meses na criação dos heptápodes por completo. No romance, Chan descreve os alienígenas como tendo formato de barril e 7 olhos. Inspirando-se em criaturas da Terra, como baleias, elefantes e aranhas, Huante criou centenas de conceitos antes de Villeneuve decidir o que vemos no filme. Eric Serer, Patrice Vermette e suas equipes trabalharam em conjunto na criação da linguagem visual dos heptapods. Eles criaram uma bíblia do logograma com mais de 100 palavras às quais Villeneuve se referiria durante toda a produção. Quanto ao visual baseado em tinta da linguagem dos heptapods, isso foi criado pela artista canadense Martine Bertrand. E seu filho criou os desenhos de Hannah que vemos durante o filme.
As filmagens ocorreram em Montreal e arredores, com Saint Fabien representando Montana, onde o filme se passa em sua maior parte. Villeneuve levou meses para encontrar o local, querendo um lugar que não fosse árido, um clichê, mas também não muito montanhoso, que pudesse fazer a nave parecer pequena. Se as cenas do filme fossem exibidas cronologicamente, a cena final seria Louise andando pelo corredor depois que Hannah passa. A primeira cena seria imediatamente depois dela, onde Louise chega à universidade. A premissa baseada na linguagem do filme é pronunciada logo no início, quando Louise conhece Ian pela primeira vez. Ele cita o livro dela: A linguagem é a base da civilização. É a primeira arma sacada em um conflito. As naves heptapod nunca pousam, sempre pairando a 8,5 metros do chão. O designer de produção Patrice Vermette disse que isso foi intencional pelos cineastas e pelos alienígenas, então os humanos tiveram que fazer o contato final para contatá-los. Villeneuve queria que sets práticos fossem construídos sempre que possível, e o interior da nave alienígena era um túnel real de 45 metros de comprimento com a câmara no final. Renner disse que o elenco tinha que entrar no set por um elevador de tesoura, como os personagens fazem no filme. O estúdio de efeitos visuais Rodeo FX disse que seu maior desafio foi a cena de mudança de gravidade. Villeneuve disse que a ideia veio da necessidade, pois eles tinham que inventar uma maneira para os humanos passarem por uma nave vertical de tal altura. Enquanto trabalhavam em Sicário, Villeneuve e Vermette descobriram as obras do artista americano James Turrell. Eles concordaram que, se trabalhassem em um filme de ficção científica, se inspirariam em Turrell, e isso aconteceu ao projetar os interiores da nave alienígena. Adams disse que filmar o momento em que ela escreve a grande pergunta no quadro levou algumas tomadas, pois ela se esforçou para desviar o olhar e escrever ao mesmo tempo. Na primeira vez, ela escreveu qual é o seu objetivo na Terra, e Villeneuve teve que gritar corta. No filme, Louise conta a Weber que a palavra canguru foi criada a partir de um mal-entendido, mas depois diz que não é verdade. A história é, na verdade, um conto apócrifo sobre a chegada do Capitão Cook à Austrália no século XVIII, desmascarado na década de 1970. A sequência do sonho em que Louise vê um heptapod em seu quarto era originalmente uma cena de diálogo normal. Foi cortada do filme até Villeneuve perceber que era a única referência à hipótese Sapir-Whorf, então o heptapod foi adicionado e se tornou um sonho. No ato final do filme, Ian chama Hannah de estrela. Esta é uma referência à aclamada minissérie do físico Carl Sagan, Cosmos. Nela, Sagan diz: somos feitos de estrelas. O clímax acontece quando Louise evita um conflito mundial contando ao general chinês Chan as últimas palavras de sua esposa. Não há subtítulo, mas Eric Isser revelou mais tarde que significava: na guerra não há vencedores, apenas viúvas. Originalmente, o filme terminava com os heptapods dando presentes para cada país na Terra, naves mais rápidas que a luz ou maquinário avançado de suporte de vida. No entanto, isso foi considerado muito próximo do final de Interestelar, de Christopher Nolan, então foi alterado. Com um orçamento de produção de 47 milhões de dólares, a chegada arrecadou 203,4 milhões de dólares nas bilheterias do mundo todo, tornando-se um sucesso. Recebeu uma ótima resposta da crítica também, e foi indicado a 9 Oscars, vencendo por melhor edição de som.